Quando a gente fala de engenharia de caos, o Kubernetes, ele é um cara muito interessante em relação a isso. Ele é um ambiente muito apropriado para você trabalhar e para você desenvolver as práticas de engenharia de caos. Tá? Então, se você é alguém que já está trabalhando com Kubernetes ou planeja trabalhar num futuro próximo, é um cara que vai facilitar bastante sua vida quando a gente fala de engenharia de caos. Por que isso? Porque, primeiro, ele nativamente tem funcionalidades feitas para a resiliência da sua aplicação. Então, o cara, para você falar, legal, tem resiliência mesmo? Vamos validar. Ah, falei de health check, né? Então, assim, os pods, né, do Kubernetes são tanto reiniciados quanto recriados, muito baseado também em health check e status. Você pode distribuir os pods em regiões diferentes. Então, por exemplo, eu posso testar a queda de uma região, né, falando em clouds, em distribuição, em global, etc. Então, isso é algo que a gente pode testar de uma forma bem facilitada no Kubernetes. E o legal é que ele tem algumas ferramentas interessantes para isso, tá? Que eu vou comentar aqui com vocês. Uma é o Istio, tá? Que acredito que muitos conheçam, que é uma plataforma de Service Mesh que roda em cima do Kubernetes. Uma é o Chaos Monkey, uma é o Chaos Kong, eu vou falar mais detalhado sobre as duas. E um outro cara, talvez não tão conhecido assim, que é o KubeMonkey. Tá? Vamos comentar um pouco sobre cada uma. O Istio, o legal do Istio, gente, é que é o seguinte, eu consigo injetar falhas na minha aplicação sem precisar fazer absolutamente nada na aplicação. Aqui eu tenho dois YAMLs aqui do Virtual Service. Virtual Service é um objeto do Istio que ele dá realmente o acesso, o serviço de acesso a uma aplicação. Tá? O Istio ele cria um gateway para acessar suas aplicações, e aí cada aplicação vai ganhar um virtual Service, e no YAML desse Virtual Service eu posso, por exemplo, como está nesse aqui, falar, olha, eu quero criar um problema, uma falha, que vai ser um delay de 7 segundos em 100% dos usuários cujo header seja JSON, tá? E aqui o outro que quer é uma outra falha que vai ser um HTTP 500 em 100% dos usuários que também vierem com o header chamado JSON. Então, coitado do JSON, ele vai tomar um delay e vai tomar um HTTP 500, tá bom? Então, isso você consegue fazer, primeiro, sem mexer na aplicação, como eu já falei, isso é transparente para a aplicação, e qualquer coisa que saia fora do planejado, ou não quero mais rodar esse teste e tal, só vou nesse YAML, tiro esse ponto aqui e beleza, a vida que segue, a aplicação segue normalmente, tá bom? Chaos Monkey. Chaos Monkey é um projeto, inclusive é um projeto open source, é um projeto criado pela Netflix para testar a infraestrutura deles, mas como é open source, todo mundo pode usar, né? E ele funciona excluindo máquinas virtuais e containers aleatoriamente dentro da sua infraestrutura. Então use com parcimônia, porque ele vai sair realmente removendo todo mundo, tá? Ele é integrado com uma plataforma de automação chamada Spinnaker, que também foi criada pela Netflix. Então, mas muitas pessoas usam o Spinnaker, então se você usa, você consegue integrar o Chaos Monkey nativamente. Ele tem suporte para AWS, Google Cloud, Azure, Cloud Foundry e Kubernetes, tá? Então aí tem o GitHub deles para quem quiser dar uma olhada. Tem um cara que ele é bem mais divertido do que o Chaos Monkey, que é o Chaos Kong. O Chaos Kong, diferentemente, ele não é open source, tá? Ele está disponível só internamente na Netflix. E ele simula a queda de uma região inteira de uma nuvem qualquer. No caso deles, a Netflix usa a AWS, tá? Então eles simulam a queda da AWS, de uma região da AWS. E é interessante você ler que eles dizem que quando foi criado, né, quando ele foi idealizado o Chaos Kong, o pessoal não queria fazer, falou assim, mas não faz sentido. Não vai cair uma região inteira da AWS, né? Por que a gente vai testar isso, né? E assim, é raro, mas acontece. Inclusive, algum tempo depois de que eles já estavam executando esses testes, um dia aconteceu de cair uma região da Amazon para eles, tá? E o que aconteceu?
Nada. A Netflix continuou no ar normalmente, porque eles já estavam preparados para isso. Inclusive, eles contam que quando eles começaram a querer executar esses testes, as pessoas não queriam executar, demorou muito tempo, o pessoal tinha medo, não, imagina, derrubar tudo, tal, não sei o quê. E diz que passou o tempo, com a maturidade de todo o processo que eles criaram em torno disso, eles dizem que é o seguinte: hoje, primeiro, todo mundo constrói a sua parte da aplicação, do sistema, pensando que, pô, isso aqui vai passar pelo teste do Chaos Kong. Então, eles já fazem pensando nisso. E diz que hoje ninguém dá bola, assim, tipo, ele roda lá sozinho, tem, acho que a cada 15 dias, se eu não me engano, roda lá o Chaos Kong. E para você saber como foi o teste do Chaos Kong, você tem que se inscrever numa lista lá, e naquela lista eles vão dizer o resultado. Mas diz que o pessoal não liga mais, né? Então eles chegaram num nível de maturidade que eles conseguem realmente fazer esse tipo de teste. E pior, né? Ser capaz de suportar realmente a queda de uma região inteira sem ter disponibilidade da aplicação. Claro, é um outro nível de maturidade, é um outro nível de negócio, é um outro nível de carga, mas são situações que a gente pode ver assim, pô, o que, que eu posso pegar disso para aplicar no meu projeto? Tá? E aqui tem um pouco um artigo também, na verdade, alguns artigos com a tag do Chaos Kong para a gente dar uma olhada. E o último cara que eu queria mostrar para vocês é um cara chamado Cube Monkey, que ele é o seguinte, ele é inspirado no Chaos Monkey, é um plugin, né, uma extensão, inspirado no Chaos Monkey, mas específico para o Kubernetes. Ou seja, ele fica dentro do seu Kubernetes matando pods. Tá? Então, basicamente, você habilita, né, uma aplicação sua, qualquer, né? Aqui tem um exemplo de um YAML. Você habilita uma aplicação e ele vai, aí de acordo com os seus agendamentos, aqui tem os horários, enfim, você pode fazer uma série de coisas. E aí você consegue habilitar a sua aplicação. Ó, de tempos em tempos vai, sei lá, mata 20% dos pods, 50%, 100%, ou mata aleatório, enfim, ele tem diversas configurações que dá para fazer. É interessante. Eu já rodei umas demos com ele. É legal, assim, de ver acontecendo. Mas, enfim, mais do que ser legal ou não, é interessante porque você pode deixar ele agendado. Lembra que eu falei? Automatizar o teste, porque se você não automatizar, você não vai fazer. Você pode deixar o KubeMonkey agendado para rodar sempre que, enfim, de acordo com suas regras, e ele vai rodar, né? E aí você já consegue construir a sua aplicação pensando que você pode ter a execução de um Chaos Monkey nela acontecendo. Legal? Era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre engenharia de caos, tá? Sei, assim como ontem, né? São assuntos que partem de princípios, né? E às vezes quando a gente olha, fala assim, putz, mas eu nunca vou chegar num nível desse, eu nunca vou conseguir gerar uma prática dessa. Mas não pensa no final, pensa no hoje. Por que eu consigo? Consigo fazer uma coisinha disso? Consigo automatizar o meu teste? Eu consigo pensar na minha aplicação o que, que pode acontecer caso, sei lá, a rede saia do ar. Eu consigo pensar na minha aplicação caso eu perca um índice do banco de dados, enfim. Comece a trazer essas pequenas práticas para o seu dia a dia, que mesmo que você não vire um engenheiro de causa Netflix, mas você consegue trazer um comportamento melhor da sua aplicação e uma aplicação mais resiliente para o seu cliente. Legal? Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!